Olá, meus caros amigos e amigas. Olá, família abençoada, paz e bem. Dia 1º de janeiro de 2026, Dia Mundial da Paz. Que esse Dia Mundial da Paz nos impulsione a ser anunciadores da paz, construtores da paz. O Evangelho está em Lucas, capítulo 2, versículos 16 ao 21. Eu te convido para, junto comigo, chamar o Espírito Santo, nosso paráclito, nosso defensor, aquele que tira os pensamentos vãs, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. No primeiro dia do ano, invocamos a antiga bênção de Deus sobre nós, para que nos acompanhe ao longo do ano todo. Ser abençoado por Deus significa andar em seus caminhos, vivendo o amor, a paz, a solidariedade e a fraternidade. Então, meus amados, no seio de Maria se encontram a grandeza divina e a pequenez humana. Com a chegada de Jesus, começa uma nova era em que recebemos a graça de invocar a Deus com o nome de Pai. O Espírito que cobriu Maria nos engravide para sermos testemunhas de seu Filho. Maria permanece em silêncio para que a atenção se volte para o menino. Pessoas desprezadas e consideradas pagãs, os pastores vão apressadamente a Belém, onde encontram o recém-nascido deitado numa manjedoura e são os primeiros a anunciá-lo à humanidade. Bom, meus amados, podemos perceber que esse evangelho ele nos chama a atenção para que nós podemos fazer um propósito nesse início de ano. Eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei as dificuldades que tu vive, o que tu tens enfrentado, né? Hoje, nesse início de ano, tem pessoas desesperadas, tem pessoas amarguradas e tem pessoas esperançosas, cheias de paz, né? Então, é assim que é o mundo. Enquanto uns estão bem, outros estão ruins. Mas nós podemos fazer, nesse início de ano, um propósito. Escolha 5, pelo menos. Olha, vamos lá, eu sou gordinho, eu possa, nesse ano, de repente, colocar de cuidar mais da minha vida.
deixar de tomar coquinha, um chocolate, reduzir os doces, né? É um propósito que eu posso estar colocando. Estou dando exemplo aqui para a gente tentar, né, trabalhar isso aí para você poder entender. Fazer um propósito de ir ao Santíssimo pelo menos 4 vezes na semana, ou quantos você conseguir, mas que você possa fazer com sinceridade e com amor dentro do coração. Não fazer por fazer. Se for para fazer por fazer, nem vá. Faça com amor. Se não der para ir os 4, vá 2, mas entregue-se nessa visita. Você pode também estar tentando ir à missa com mais frequência, mas com quantas vezes possíveis você vá. Mas se você já está indo aos domingos, se concentre mais na missa. Todo missal, ele diz algo para nós. Não existe aquela coisa, no ofertório, muita gente diz, no ofertório dá para me mexer o celular. Não. Naquele momento do ofertório, o padre está lá no altar consagrando o pão e o vinho. É o momento de nós voltarmos o nosso olhar para o altar e pedir bênçãos a Deus. Mas muita gente, na hora do ofertório, conversa, abre o celular, não entende o que está vivendo ali. É um propósito. Senhor, no momento do ofertório na missa, eu não vou mais puxar meu celular, não vou mais me distrair, eu vou prestar mais atenção para o teu altar. Outro propósito que você pode estar fazendo aí, leia a Bíblia diariamente. Isso é um hábito que eu coloquei na minha vida e hoje, graças a Deus, eu tenho este contato. Ser manso, humilde, não mentir. Eu não minto. A tua cabeça é a santa. Tua cabeça não pensa em besteira, não pensa em nada. Tu só é o santo. Tua cabeça... Meu amigo, nós temos que todo ano botar na nossa mente, colocar, Senhor, eu entrego a minha pequenez. Eu não consigo vencer essas coisas que me tiram de ti, né? Então, ser manso, humilde e não mentir. Lutar contra as nossas más tendências que eu falei aqui, e pecados. Essa é uma dica que eu estou dando para o Evangelho, né? Vendo aqui também que nós somos convidados, olha, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito, né? Então, somos convidados a ser como Maria também, né? Como Maria, vou aqui em cima, Maria e José, recém-nascido, deitado na manjedoura, tendo visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Nós somos convidados, meu amado, a ser como Maria, conservar a palavra de Deus no nosso coração. Nós somos também convidados a invocar a bênção de Deus sobre nós, né? Então, o Evangelho pede aqui, aonde é que ele pede, Tiago? No versículo 19, quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Nós temos que ser como Maria. Amém? Nós somos também convidados, logo abaixo vem aqui dizendo, né? Como os pastores. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Ou seja, somos convidados também, como os pastores, a conhecer o menino, aquele que transformou o mundo, que é Jesus. Anunciar a alegria de ser dele, de encontrá-lo, de estar com ele. Isso é muito importante. E nós não fazemos mais isso. Temos que ter pressa, urgência para servir a Deus. Prestemos atenção que eles dizem aqui, os pastores voltaram glorificando a Deus a tudo que tinha visto e ouvido, né? Mas logo aqui acima, ele diz que eles foram apressadamente, né? Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José. Temos que ter pressa, urgência
para servir a Deus, para obedecê-lo, e coisas que nós não fazemos mais, para fazer a vontade de Deus em tudo. Maria, mãe de Deus, é mãe da igreja também. Temos que ter um propósito nesse ano de ter uma relação mais íntima com Maria, conversar com Nossa Senhora, consagrar cada detalhe da tua vida a ela. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. O quê? Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.